Saudações, compatriotas. Existe uma forma de tirar a Frelimo do poder. Mas a mesma Frelimo está convencida que ninguém irá lhe tirar do poder. E é disso que eu quero aqui falar. Quero falar de um segredo que deixa a Frelimo convencida que ninguém irá lhe tirar do poder. Mas quero dizer, é possível sim a Frelimo sair do poder. Algumas pessoas acham que a solução do país está em uma possível guerra civil. Não. Guerra não é solução. Pelo contrário, seria mais prejudicial ainda e só íamos sofrer de borla e a Frelimo iria se perpetrar no poder. Compatriotas, existe sim uma forma de tirar a Frelimo do poder. E tem uma só pessoa legitimada a fazer isso. E chama-se Venâncio Mondlane. Não é através de marchas, embora as marchas é essencial que elas continuem, mas não é através de marchas. Mas as marchas devem continuar e isso é essencial. Sim, é. Mas o que pode tirar a Frelimo do poder, compatriotas, é um trabalho de escritório. O que mantém a Frelimo no poder e convencida que ninguém irá mexer com ela são os contratos que a Frelimo celebrou com as grandes empresas que estão a explorar e outras estão para explorar gás em Cabo Delgado. Por quê? Essas empresas pertencem aos grandes e poderosos do mundo. Hoje gritamos por uma intervenção da comunidade internacional. Essa comunidade internacional está a serviço desses senhores donos do mundo. Essa comunidade internacional não irá fazer mais nada do que já está a fazer. E tudo é aquela expressão que diz: é só para o inglês ver, é só para o mundo ver que a comunidade internacional está a lamentar o que está a acontecer em Moçambique. Só para essa comunidade internacional não ficar no silêncio, mas não irá fazer absolutamente nada. A Frelimo, tendo conseguido celebrar esses contratos com esses senhores donos do mundo, o Fundo Monetário Internacional pertence a esses senhores. Os bancos que concedem empréstimos a nações pertencem a esses senhores. As empresas exploradoras de petróleo e gás pertencem a esses senhores. Tudo o que interessa a esses senhores é ver os seus interesses salvaguardados. Não importa com quem assinam os contratos. Não importa se nesse país tem um governo justo, tem um governo injusto, tem um governo corrupto. Não importa. Não importa se nesse país é guerra, a fome, a destruição. Não importa. Esses senhores, tudo que eles querem é ver os seus interesses salvaguardados. Por que eu digo o candidato Venâncio Mondlane tem um grande poder de intervir? Porque esses senhores conhecem Moçambique, estão de olho em Moçambique e de olho em tudo que acontece em Moçambique. Conhecem o Venâncio Mondlane, sabem que Venâncio Mondlane venceu as eleições em Moçambique, aqui no nosso país. Mas esses senhores, aconteça o que acontecer, não vão querer que a Frelimo saia do poder. É por isso que eu até peço ao meu presidente,
o presidente eleito, Venâncio Mondlane, para que possa parar com os discursos de que irá rever os contratos de exploração de gás caso ascenda ao poder. Esses discursos distanciam o nosso presidente cada vez mais do poder. Porque é justamente isso que eles não querem. Esses senhores vão e querem que a Frelimo permaneça no poder para manter os seus interesses salvaguardados. A Frelimo pode mudar de presidente para presidente, mas deve continuar Frelimo, porque assim sendo, os seus interesses continuam salvaguardados. Eles não querem se dar o novo trabalho de ainda ter que entrar num possível novo governo para fazer as negociações. É isso que mantém a Frelimo firme no poder, porque sabe que existem pessoas superpoderosas no mundo que irão lhes proteger para salvaguardar os seus interesses. Mas por que digo que Venâncio Mondlane tem a legitimidade de quebrar esses contratos? Se o candidato eleito Venâncio Mondlane decidir procurar essa gente, como é que chegaria? Através do diretor-geral de uma dessas empresas de exploração desses recursos. Se o presidente ou se o diretor-geral de uma dessas empresas de exploração desses recursos receber uma carta do candidato eleito Venâncio Mondlane, esses senhores já conhecem e muito bem Venâncio Mondlane. Estão aqui no nosso país, quer dizer, os seus trabalhadores estão aqui no nosso país a observar cada movimento, cada passo, cada coisa que está acontecendo no nosso país. Esses senhores já conhecem e muito bem o Venâncio Mondlane. Se esses senhores, um diretor de uma dessas empresas de exploração de gás, receber uma solicitação para sentar e conversar com Venâncio Mondlane, certamente que irão aceitar. É o único que pode ser aceito. Porque sabe muito bem o que está a acontecer em Moçambique, sabe muito bem quem é essa pessoa e que o povo o legitimou. Então, conseguindo Venâncio Mondlane sentar com um desses diretores e negociar, dizer, olha, eu no meu país venci as eleições. Eu peço para que me ajudem a alcançar o poder no meu país. Eu estou disposto que, caso consiga ascender ao poder, facilite o vosso negócio de exploração de gás. Eu estou disposto a entregar até o gás que vocês também quiserem, a celebrar um contrato que vos seja mais favorável ainda do que esses contratos que já celebraram com o governo em exercício no meu país. Compatriotas, se esses senhores concordarem, colocarem na mesa uma proposta de como eles querem explorar, por mim, nem que seja para entregar todo o gás de Cabo Delgado, não tem nenhum problema. E parar-se com todas as guerras, até mesmo com as guerras de Cabo Delgado, não teria nenhum problema. Compatriotas, o nosso país, o colono no nosso país, fez tudo. Se nós conhecemos Moçambique como Moçambique, é graças ao colono. O governo da Frelimo só fez latrinas na Baixa e inaugurou torneiras. É a única coisa que fez. Mais nada além disso. Mas se existem cidades, se existem localidades, se existem vilas, se existem distritos, tudo isto foi feito pelo colono. Moçambique, que é Moçambique, se existem fronteiras, se existem aeroportos, tudo o colono português é que fez. O governo de Moçambique não fez absolutamente nada. Não fez absolutamente nada. E de tudo que o colono português fez, não havia exploração de gás no nosso país. Não havia exploração de carvão mineral no nosso país.
não havia exploração de rubi no nosso país. O nosso país, compatriotas, pode desenvolver mesmo sem o gás de Cabo Delgado. Pode sim, muito bem desenvolver sem o gás de Cabo Delgado. O nosso país faz exploração de rubi, mas nunca se viu nem sequer uma estrada de 1 metro a se dizer que essa estrada é graças à exploração de rubi em Cabo Delgado. Nunca se viu. Por quê? O governo da Frelimo abocanha tudo e encaixa no seu bolso. Nunca se viu nesse país a se dizer que por causa do carvão mineral que é explorado em Tete, graças a esse carvão, nós temos isto em desenvolvimento no nosso país. Nunca se viu. Nunca se viu que por causa do ouro que é explorado em Moçambique, graças a isso temos isto. Nunca se viu que por causa do gás que é explorado em Inhambane temos isto. Nunca se viu nada. Porque esses senhores vão abocanhando tudo e vão encaixando no seu bolso. Tudo que Moçambique precisa é ter um governo justo. O colono português fez até a barragem de Caorabassa. Não havia exploração de gás. Não havia nada. Moçambique, não podemos comparar a situação de Moçambique. Não podemos desejar a revolução que aconteceu em outros países, pensarmos que é possível no nosso país. Não é possível. Não é possível. Há países que teve governos por muito tempo e que de repente esses governos caíram. De repente. No nosso país, compatriotas, isso não é possível. É um caso extremamente impossível. Moçambique é Moçambique, Malau é Malawi. Malawi não se compara com Moçambique. Moçambique não se compara com outros países. É impossível. Nós não podemos comparar. Moçambique nem se compara com países que houve golpe do Estado. Não se pode comparar Moçambique com esses países. Compatriotas, Moçambique é um outro assunto. Na edição de 2018, 2019, se não estiver em erro, a Grupo Soico, se não estiver em erro também, se foi o Grupo Soico ou não, mas li essa informação num jornal, disse que esse jornal dizia que a Anadarko, se não estiver em erro, terá desembolsado 187 milhões de dólares para pesquisas de petróleo em Cabo Delgado e Nampula. Compatriotas, aqui há suspeitas de que há petróleo. Tem petróleo. Simplesmente querem se inteirar das reais quantidades e da viabilidade de exploração desses recursos. Os senhores do mundo não querem perder isso. Aconteça o que acontecer. Não importa com quem deve assinar. Nem que seja com o diabo em pessoa. Não importa com quem deve assinar esses contratos, mas eles querem levar e vão levar esses recursos. Compatriotas, em Moçambique temos gás. O gás que está a ser explorado. Moçambique disse-se que só fica com 2% de gás que está a ser explorado em Cabo Delgado. Como é que se explica? E esses 2% que ficam com Moçambique, quando é que já vimos alguma coisa de diferente no nosso país a se dizer que graças aos 2% que Moçambique fica com eles, pelo menos fez-se isto, está-se a desenvolver aquilo? Não há absolutamente nada. Compatriotas, isso significa que mesmo sem o gás de Cabo Delgado, o nosso país poderia desenvolver. Tudo que o nosso país precisa é de um governo justo. Esses senhores querem gás e querem petróleo. O resto das coisas não interessam. Seria esse resto das coisas que, se forem bem geridas, podem até deixar Moçambique como um país do primeiro mundo, mais desenvolvido até que a própria África do Sul. Falando de Moçambique e África do Sul, a Grupo Soico, pelo jornal O País, acredito que foi na edição de 2018 ou 2019, a Grupo Soico destacou uma informação. E essa informação diz que em Moçambique foi descoberto ouro numa área em que tinham concedido reserva de caça a um estrangeiro sul-africano. Quando descobriu-se a quantidade, a existência de ouro naquele lugar,
Chamou-se especialistas e fizeram uma pesquisa. Compatriotas, descobriram que o ouro que está em Cabo Delgado, em quantidade, em comparação com o ouro da África do Sul, o ouro do Cabo Delgado são 6 vezes mais que o ouro da África do Sul. Em quantidade. E em qualidade, o ouro da África do Sul, enquanto o ouro da África do Sul sai com entre 54% a 60% de pureza, o ouro de Cabo Delgado, incrivelmente, sai com 90% de pureza. Compatriotas, o nosso país tem ouro em grandes quantidades e um ouro de extrema qualidade. Isso, explorado, pode servir para desenvolver o nosso país. Compatriotas, o rubi que é explorado em Cabo Delgado, se esse rubi, esses valores forem convertidos realmente a favor do Estado moçambicano para servir o país Moçambique e os moçambicanos, compatriotas, podem colocar o país Moçambique a concorrer como um dos melhores países. As praias que nós temos, o mar que nós temos, com atividade de pesca, pode nos ajudar e muito. O turismo no nosso país pode nos ajudar e muito. O carvão mineral em Tete pode nos ajudar e muito. A barragem de Caora-Bassa pode nos ajudar e muito. Os nossos portos, há países que para ter comida dependem de Moçambique. Há países que para ter combustível dependem de Moçambique, porque tem que passar de Moçambique. Moçambique tem tudo, só não tem governo justo. Só não tem um governo transparente. Um governo comprometido em desenvolver o país e o seu povo. Portanto, compatriotas, se o candidato Venâncio Mondlane conseguir firmar esse contrato com esses senhores do mundo, acabou a Frelimo. Vamos começar a ver chuvas de processos aqui, de crimes contra a humanidade. Vamos começar a ver a comunidade internacional a se posicionar de forma diferente. Vamos começar a ver a comunidade internacional a isolar Moçambique, a dizer que Moçambique cometeu crimes disto, cometeu crimes daquilo, o governo de Moçambique cometeu crimes disto, cometeu crimes daquilo. Vamos ver mandatos de busca e captura contra alguns presidentes aqui no nosso país. E, compatriotas, vamos ver o partido, o forte partido da Frelimo, a ser desestabilizado, a ser arruinado, e poderíamos todos contemplar a ascendência de um novo presidente em Moçambique, que não seja pelo partido Frelimo. Portanto, há um grande trabalho que deve ser feito, mas esse trabalho não é na rua. Mas o trabalho da rua tem que continuar. Mas o trabalho mais importante é trabalho de escritório, é trabalho de negociações. Esses senhores só querem os seus interesses salvaguardados. Quebrando isso, acabou.